Lucas capítulo 7. Os irmãos me perdoem aí se a respiração ficar um pouco falha. Esses dias de asma não tem sido fácil, então já ora por mim também, tá bom? Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado pelo nosso irmão Lucas. Seu capítulo 7, a partir do verso 11. Nós leremos uma história de uma mulher que não marcou um encontro com Deus, mas Deus marcou um encontro com ela. Porque às vezes a gente vem abatido, às vezes a gente vem entristecido, às vezes a gente chega aqui com as lutas da nossa vida, já desesperados, já angustiados, já cansados da grande batalha que nós passamos a semana inteira, e chegamos aqui cansados, pastor, esquecemos que é um encontro que nós devíamos marcar. Fala, Senhor, é o dia do Senhor, então eu quero me encontrar com o Senhor lá no teu lugar. Claro que nós encontramos com o Senhor todos os dias, mas domingo é um dia especial no qual os santos se reúnem para louvar o teu nome. Essa mulher que nós vamos ler não marcou um encontro com Jesus, mas Jesus marcou um encontro com ela. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. O que o Senhor disse? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aí esse aqui é muito bonito, irmãos. Aqui, pastor, é que pegou meu coração. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, vamos juntos? Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, aleluia. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus amados irmãos, dele aqui é de Jesus. Não é do morto que levantou, não é da viúva que teve seu filho de volta. A notícia que se espalhou em grande temor e tremor era a respeito de Jesus. Pai, mais uma vez suplicamos, fala ao coração dos teus filhos, ó Pai, porque eu sei, Senhor Deus, que tua palavra, Senhor, não volta vazia, Deus. É certo que o Senhor fala de juízo ali na tua palavra. Entretanto, nós cremos, ó Pai, que pelo do teu Espírito nós podemos sair transformados pela tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós todos temos a experiência da vida de verter lágrimas. Nós todos temos a experiência da vida de enfrentar as lutas. Nós todos temos a experiência da vida de enfrentar dificuldades que nos fazem chorar. Tenho para mim que nós que estamos aqui já passamos por muitas situações da nossa vida, cujo nosso coração só conseguiu expressar lágrimas. Que a única palavra que podia expressar aquilo que nós estávamos passando ou estamos passando são as lágrimas. Ninguém consegue nos compreender. Ninguém consegue nos entender. Ninguém consegue nos ajudar. Ninguém consegue nos dar uma resposta. Ninguém consegue estender as mãos. Ninguém pode fazer nada além de nos levar em oração. E ainda assim aquela nossa causa vai nos rasgando por dentro. Eu acredito que eu e você já passamos por situações assim. Você já ficou triste em alguma situação e a pessoa chegou para você e falou assim, fica triste não. Aí de repente você começou a dar risada e sorrir. É desse jeito. Agora de tarde eu recebi a notícia de mais um sepultamento, de mais um irmão nosso, né, do pai de um dos nossos jovens da nossa igreja. E eu não tinha palavras para ele, pastor. Eu falei, eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar para você não chorar, não tenho que falar para você não sentir, só fique aí. Seja o que Deus colocar e propuser no teu coração. Mas saiba que eu estou aqui. E a única coisa que eu podia falar para ele em ligação, porque eu não estava do lado dele, é que eu estava ali, mesmo sem estar. Todos nós já passamos por essa situação. De ficarmos tristes e a pessoa muitas vezes tentando nos consolar, não conseguir consolar nosso coração. O que traz lágrimas para o teu coração?
Você já teve alguma amargura no seu coração? Talvez de uma palavra mal falada, talvez de uma palavra maldita na tua vida, talvez alguém proferiu uma maldição sobre a tua vida, talvez alguém falou alguma coisa, talvez foi um bom dia mal dado do teu esposo, da tua esposa, talvez tenha sido aquilo que ele não fez, aquilo que ela não fez, aquilo que deixaram de fazer por você, que te trouxe mágoa no teu coração e que fez você ir para o teu leito, e quando você se lembra daquela situação, você chora? Você já teve algo que te trouxe amargura para a tua alma? Algo que foi capaz de tirar a tua paz? Você entra na igreja sorrindo, você volta para a tua casa sorrindo, quando você chega no leito do teu quarto, o teu semblante decai, e só Deus e você sabe quão amargoso está sendo aquele momento na tua vida. Algo já tirou a sua paz? Algo já te fez perder a esperança? Você olha para frente e não consegue ver nada, além de um céu escuro, tempestades e águas subindo contra você, e as suas lágrimas são as águas turbulentas que cobrem o teu leito, a tua vida. E você olha sem esperança. Você vai vivendo dizendo: Senhor, a única coisa que me falta agora é morrer. A única coisa que me falta agora é o Senhor me chamar. Acabou. Encerrou. Essa causa não tem jeito. Essa causa está perdida, não tem futuro para mim, não tem futuro para minha família, não tem futuro para o meu casamento, não tem futuro para meus filhos, não tem futuro para o meu ministério, não tem futuro para mim no ministério, não tem futuro para mim ali na igreja, não há mais esperança nenhuma de que eu vá sair dessa situação. E a única coisa que nós esperamos é a morte, porque a esperança vai se esvaindo. Há momentos na vida que somente as lágrimas conseguem expressar aquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes você vai chegar na sala do nosso pastor e vai chorar. São muitos os casos que nós recebemos na sala pastoral que a pessoa não consegue falar, se não chorar. Pastor, posso conversar com você? Pode, que dia? Quarta-feira, tal hora, vem cá. Aí você vai lá na sala do pastor e aí você chora e não consegue falar nada. Muitas vezes na nossa vida, só as lágrimas conseguem expressar aquilo que nós queremos dizer. A dor engole a nossa alegria. A mágoa nos afoga na dúvida de será que me amam mesmo? Porque a mágoa vai te corroendo e vai fazendo você duvidar se a pessoa te ama ou não. Se as pessoas te amam ou não. A tristeza é a nossa companheira e vai nos fazendo perder a fé. Esse é o caso desta senhora que nós estamos lendo. Esse é o caso desta senhora que nós acabamos de ler. E a única coisa que nos resta, além das lágrimas, é ficar sem esperança. Todo crente calvinista, predestinado que seja, já passou por uma situação dessa. De olhar e ver que não há mais esperança. Mas nós cremos que pela palavra de Deus, onde Jesus está, o Deus vivo tem esperança. E é isso que acontece aqui. Mas vamos trabalhar um pouco aqui esse texto. O texto nos apresenta que Jesus, no dia seguinte, dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, e quando ele se aproximou da porta da cidade, no versículo 12, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Pense comigo que é uma viúva. Hoje em dia, todo mundo aqui, não tenho nada contra, irmãos, eu sei que está sendo gravado aqui, nada contra quem é pai de pet. Né? Mas uma viúva hoje tem aposentadoria. Uma viúva hoje é amparada pelo governo. Uma viúva hoje é amparada pela consciência cristã. E quando não pela consciência cristã, existem outras religiões que nós sabemos que assistem causa de pessoas que estão em situações ruins. Mas naqueles dias, meus amados irmãos, ser uma viúva era algo muito complicado. Porque naqueles dias não havia aposentadoria, naqueles dias não havia herança para a viúva, naqueles dias não haveria um homem que pudesse cuidar de uma viúva, naqueles dias uma viúva estava perdida se ela não tivesse família. Nós vamos acompanhar todo o relato bíblico e nós vamos vendo que a causa das viúvas tornou-se para a igreja uma causa social. Porque em Atos capítulo 6, Estevão e os demais diáconos são levantados por causa da causa das viúvas. Por causa da causa da distribuição de alimentos.
por causa da causa daqueles que precisavam ser assistidos pela igreja. E não ter um filho e não ter um marido naquele momento colocava aquela mulher numa situação social muito difícil. Porque ela andaria na rua sem proteção. Ela andaria na rua com aqueles homens, muitas vezes, abarrotado de machismo, e também não estou defendendo o feminismo aqui, estamos falando de uma cultura daquela época. Ela poderia sofrer alguma coisa naquela época e não teria ninguém para protegê-la, porque todos saberiam que ela é uma mulher socialmente sem ninguém. É uma situação muito complicada, porque muitas vezes ela está esquecida pela sociedade, como muitas vezes nós vamos ver Jesus censurando os judeus por se esquecer da causa dos órfãos e das viúvas. Então Jesus mesmo está mostrando que ser viúva naqueles dias não era uma coisa muito boa para as mulheres. Sua única resolução, meus amados irmãos, seria ter um filho para o seu sustento, se o seu marido falecesse, se o seu marido morresse. Entretanto, o texto está nos dizendo que morreu o filho único dessa viúva. Muitas vezes, essa mulher teria que trabalhar para cuidar do seu filho. Teria que ela mesma ensinar o seu filho, porque diz o texto que ele é um jovem. Nós não sabemos ao certo qual a idade dele, mas é um jovem. Possivelmente essa mulher sozinha agora vai ter que criar o seu filho, como muitas mulheres hoje no Brasil criam. Entretanto, com Bolsa Família, entretanto, com o auxílio do governo, auxílio muitas vezes da igreja, essa mulher não tinha auxílio nenhum. Ela só tinha a sua última esperança, era o seu filho. Aquela mulher já enterrou o seu marido e agora está indo enterrar o seu filho. Eis a morte. O texto diz que além dessa mulher ser viúva, ela já está no problema ou não está? Está no problema. Essa mulher vai enterrar agora o seu primeiro filho, segundo filho, o seu único filho, a família que lhe restou. Eis a morte. Para piorar, a sua última esperança, a última esperança daquela mulher, o último recurso humano daquela mulher, a última instância financeira daquela mulher, a última instância de provisão daquela mulher, a última pessoa, o seu último familiar agora está morto. E ela, depois de ter andado por aquele caminho para sepultar o seu marido, agora vai sepultar a sua última esperança terrena. O seu único filho. Sua única família. Ela perdeu o seu único filho. Meus amados, pense comigo no coração dessa mulher. Sem marido para protegê-la? Sem filho? Agora, seu único filho morto, ela não tem família. Se ela não tem família, ela não tem futuro. Basta essa mulher agora, pastor, esperar a morte chegar. Só basta agora ela ser sepultada. Porque a esperança dela, segundo aquela cultura, vocês vai nem. Quantas vezes eu e você não passamos pela mesma situação? Nos deparamos com a morte do casamento, a morte da criação dos filhos, a morte do ministério, a morte da vida espiritual, a morte da paz da nossa casa, a morte do sossego do nosso lar, a morte do nosso emprego quando o perdemos, a morte da nossa vida financeira quando ela vai embora, a morte, ela bate na nossa porta e ela vem levar aquilo que muitas vezes nos dava alegria e esperança. Porque morte não é somente aquilo que nós entendemos como morrer fisicamente. Existe a segunda morte, que é a morte reservada para aqueles que não são salvos. E existe a morte quando nós a enfrentamos ainda em vida. Quando entramos em luto antes de morrer. Porque a nossa esperança e a nossa paz se foi. Ela morreu. Quantas vezes, assim como essa mulher, o nosso último recurso foi embora? Quantas vezes, como essa mulher, aquilo que parecia ser a nossa esperança, aquilo que parecia ser a nossa solução, aquilo que parecia que nos daria um futuro, agora nós não vemos mais diante dos nossos olhos e nós estamos caminhando para o cemitério para sepultar a nossa última esperança. Oh, meu amado irmão, eu não sei como você está essa noite aqui. Eu não conheço teu coração. Eu não conheço as batalhas da tua vida, mas eu estou certo que você as tem. Porque você não precisa de revelação nenhuma, de nenhuma pessoa humana, a não ser daquela da própria palavra de Deus que diz que no mundo tereis aflições. E nessas aflições que passamos,
vemos muitas vezes morrer a nossa última esperança. A morte bateu na tua casa? A morte bateu no teu casamento? Na porta do teu casamento? A morte tem batido na tua vida espiritual? A morte tem batido na tua experiência com Deus? A morte tem levado de você o vigor, a alegria de servir o Senhor? A morte tem tirado a tua paz do teu leito quando você vai dormir? A morte tem, por acaso, nesta noite, tirado o teu sono, tirado a tua esperança, tirado a tua vontade de viver, tirado a tua vontade de servir, tirado a tua vontade de levantar, tirado a tua vontade de glorificar o Senhor? O que tem faltado no teu coração? Onde está, pastor, a igreja possuída de temor, dando glória a Deus? Dizendo, Deus nos visitou. Porque a visita do Senhor não pode ser somente no domingo, tem que ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Nós não somos crentes de visita do Senhor somente de domingo. Nós precisamos entrar naquele lugar santo todos os dias. Nós precisamos acessar aquele lugar, porque o véu foi rasgado, nós temos acesso direto ao Senhor. Onde está o temor, onde está o vigor da igreja? Que não vemos somente pessoas com lágrimas, o tempo inteiro chorando, com as suas esperanças mortas. Eis a morte. Essa mulher não tem marido. Essa mulher não tem filho, essa mulher não tem família, e essa mulher agora não tem futuro. Pensa no coração dessa mulher. Se ela for para a igreja, pastor, ela vai sozinha. Talvez ela vá acompanhada dos seus visitantes, né? Aí o pastor vai falar assim, no culto da família, fica com a sua família. Cadê a família daquela mulher? Tem que abraçar outra família. Isso é dolorido demais. Essa mulher, quando voltar do sepulcro do seu filho, vai ter que dormir sozinha. Tem ninguém na casa dela. Essa mulher, quando voltar para sua casa, vai tomar café sozinha. Vai acordar e não vai ter ninguém do lado dela. Vai almoçar e vai jantar sozinha. Olha a dor dessa mulher. Perdeu tudo. Muitas vezes é assim que nós sentimos, sozinhos nas batalhas da vida. Vendo a morte batendo, indo sepultar a nossa última esperança, nos sentindo sozinhos. Muitas vezes cercados de pessoas, mas ainda assim se sentindo sozinhos. Mas se a palavra nos parasse por aqui, não haveria esperança por nós, né? Eu pergunto para você, tem como não chorar? Num caso desse? Ela que já fez aquele caminho para sepultar o seu marido, agora fazendo aquele caminho novamente para sepultar o seu único filho, porque o texto faz questão de dizer que era o único, ela não tem mais ninguém. Porque a Bíblia faz questão, se ele reiterou que era o único, está mostrando que essa mulher não tem mais ninguém. Meus amados, quantas vezes nós não perdemos a esperança de um futuro melhor por causa das circunstâncias? Quantas vezes as circunstâncias vêm contra a nossa vida e a gente olha sem esperança, a gente pensa, não existe jeito, a gente pensa, não tem futuro, a gente pensa, não tem jeito essa situação, a gente não consegue vislumbrar a luz, a gente não consegue vislumbrar a vida, a gente só consegue vislumbrar um cemitério, um túmulo e a nossa esperança sendo sepultada naquele lugar. Muitas vezes não conseguimos enxergar a esperança, por causa das consequências. Nós vemos muitas vezes, meus amados irmãos, a morte do amor bater na porta dos casamentos. Nós vemos muitas vezes a morte da paz invadir a nossa casa. A morte da paz invadir o nosso coração. Nós vemos a morte dos relacionamentos. Nós vemos a morte daqueles sonhos que nós tínhamos sonhados e que agora estão indo embora, porque a idade está avançando, porque o financeiro já não tem como mais nos ajudar, porque nós não conseguimos alcançar tal currículo, e nós vamos vendo a morte dos nossos projetos. Parece que muitas vezes vem tudo de uma vez só. E morre por fim a nossa esperança, seja qual for aquela que você tem ou aquela que você tinha. Quantas vezes nós nem mais pedimos para Deus mais nada, pois achamos que morreu e não tem mais jeito. Não é assim? Você vai no velório, quando meu avô faleceu, eu cheguei lá no velório do meu avô, cheio de unção do Espírito Santo, falei, eu vou falar, levanta, e ele vai levantar. Desse jeito, crendo que Deus ia fazer isso. E quando eu ia me aproximando do sepulcro do meu avô, do caixão do meu avô foi meu pai, foi ele que me criou, eu só desabei. E apagou um preto. Quando eu acordei, estava lá de fora, em outro lugar.
a gente não tem esse poder. E não é assim que muitas vezes nós vivemos? E não é assim que muitas vezes nós entendemos? Tem vezes que nós estamos em situações que a gente nem consegue mais pedir nada para Jesus. Tem vezes que nós nem conseguimos mais orar por essa situação. Mas enquanto ela vai à frente para sepultar o seu único filho, e atrás dela ela vem trazendo pranto, porque diz que tem uma multidão atrás dela, que vem atrás dela chorando, à frente dela vem o autor da vida. Aquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que é o criador da vida. Aquele que é a esperança viva. Aquele cujo nosso coração está consolidado e amparado. Porque se aquele menino vem morto, se aquele filho vem morto diante de Jesus, Jesus, o Filho de Deus, do Deus vivo, vai vivo diante daquela morte. Tudo que nós precisamos, meus amados irmãos, é de Jesus. A restauração que você precisa na tua casa hoje vem de Jesus. A restauração que você precisa hoje no teu relacionamento vem de Jesus. A restauração ministerial que você precisa vem de Jesus. A restauração financeira que você precisa vem de Jesus e quando você for fiel a Ele. A restauração que você precisa na sua casa, seja qual for a aflição que você esteja enfrentando, que vem trazendo lágrimas no teu coração, vem de Jesus. Tudo que a igreja precisa é de Jesus. A igreja não precisa de Jonathan aqui. A igreja não precisa do pastor. A igreja não precisa do louvor. A igreja não precisa do financeiro. A igreja não precisa das coisas do mundo. A igreja precisa de Jesus. Essas coisas é quando Jesus toca a sua mão que ele vem suprindo a sua igreja. O vazio do nosso coração só pode ser preenchido por Jesus. O que você precisa hoje, meus amados irmãos? De Jesus. E diz o texto que vem Jesus. Olha aí comigo no versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade vinha com ela. No versículo 11 diz que Jesus ia com seus discípulos e grande multidão. Então Jesus vai ao encontro daquela mulher. E eu quero deixar algumas lições aqui muito importantes para os irmãos. 4 lições do que Jesus, quando vem, faz por nós. 4 lições de quando nós somos visitados por Jesus. 4 lições rápidas aqui, de quando Jesus vem ao encontro dos seus filhos, do seu povo. E Jesus agora em direção daquela mulher. Jesus não foi convidado para o sepultamento. Jesus não foi convidado para fazer o sepultamento. Jesus não foi convidado para fazer a marcha fúnebre. Jesus não foi convidado para pregar no sepultamento. Jesus simplesmente estava passando porque a agenda de Deus na vida de Cristo naquele dia era que ele, por sendo o próprio Deus homem, precisava passar naquela cidade para o encontro daquela mulher. E eu creio que Jesus está aqui nesta noite. Você crê que Jesus está aqui nesta noite? Suas lágrimas hoje Jesus está vendo. Porque a primeira lição que eu aprendo é que quando as lágrimas preenchem meu rosto, e é a única coisa que eu posso fazer, diz o texto que Jesus a viu. Veja aí no versículo 13. Vendo-a. Quem viu aquela mulher? Quem está vendo aquela mulher chorar? Jesus está com a sua multidão em festa e grande multidão vem alegre por causa daquilo que Jesus fez ao curar o servo centurião de longe. Aquela multidão vem em festa com Jesus, mas está encontrando com a caravana da morte. Mas mesmo as multidões que iam se cruzar naquele momento, tinha muita gente ali, multidão de Jesus com Jesus, a multidão da mulher indo sepultar o filho, mas diz o texto que mesmo em meio àquela multidão, Jesus a viu. Nós muitas vezes pensamos que Jesus não está nos vendo. Jesus tem muito problema para resolver na igreja. Jesus tem muito problema para resolver de outras pessoas. Jesus deve estar preocupado com o problema dos outros. Não está olhando para a minha causa, porque eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado e nada acontece. Mas o texto diz que Jesus a viu. Igreja, não importa quais lágrimas hoje nós estejamos vertendo, Jesus nos vê. Ele te vê. Ele vê você no teu emprego. Ele vê você na dificuldade com seu chefe. Ele vê você no ministério. Ele vê você a dificuldade ministerial. Seja qual for o que você faz aqui, louvor, pregação, ajuda aqui a limpar a igreja. Ele vê você no teu serviço.
Ele vê você na tua família, Ele vê você no seu casamento, Ele vê você com seus filhos, Ele vê você com a sua família ali dentro do teu leito, Ele vê você na necessidade, Ele vê você na bonança, o tempo inteiro. Os olhos do Senhor, está escrito em 2 Crônicas, Ele passeia por toda a terra, ou seja, Jesus te vê. Saia daqui nesta noite crendo que Jesus está olhando para você. Talvez você esteja chorando, com uma multidão atrás de você chorando, todo mundo sabe do teu problema, todo mundo sabe da tua aflição, você já pediu oração no grupo de oração, você já pediu para Deus a sua causa, você até às vezes parou de pedir para Deus, porque essa mulher não está pedindo nada para Jesus, mas Jesus está olhando para aquela mulher. E mesmo quando nós não pedimos nada para Jesus, Jesus está olhando para nós. Você pediu para respirar? Você hoje acordou assim, Senhor, me faz respirar? Você fez essa oração hoje? Eu tenho certeza que não. Eu orei porque eu estava com crise de asma, eu falei, Jesus, eu preciso dar aula, Jesus, eu preciso cantar o hino, Jesus, eu preciso pregar hoje lá, senão o pastor Checon vai dar uma bronca na segunda-feira se eu estiver vivo. Eu preciso, Senhor, de ar. Mas você não pediu ar e você está respirando, não está? Porque Jesus tem olhado para você. Jesus tem olhado para o teu choro. Jesus tem visto as tuas lágrimas. Talvez ninguém consiga entender. Talvez ninguém consiga compreender. Talvez ninguém consiga te ajudar. Talvez ninguém consiga estender a mão para fazer algo por você. Talvez ninguém tenha te compreendido. Talvez ninguém tenha visto você chorar. Talvez ninguém tenha visto a tua dor. Talvez ninguém tenha percebido o teu problema, mas Jesus está olhando para a sua igreja, Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para a sua família. Jesus está olhando para o seu serviço. Jesus tem olhado para o teu relacionamento. Jesus tem olhado pelo teu casamento. Jesus está olhando para os seus filhos. Jesus está olhando para você. Vem doar. Jesus está olhando. Isso não é confortante? Tem olho melhor do que o olho de Jesus? Tem ninguém melhor do que Jesus, porque depois que Jesus vê, a gente fica, Senhor, mas eu creio, Jody, que Deus está vendo. O problema é que Deus não está fazendo nada. Mas o texto nos diz aqui que, além de Jesus ver, a segunda lição que eu aprendo aqui é que o Senhor se compadeceu dela. Ele não só viu, porque uma coisa, meus amados irmãos, é nós passarmos pelas ruas daqui de São Paulo e ver um monte de mendigo, um monte de usuário de droga e simplesmente só olharmos para eles. Não é assim? Outra coisa é quando nós nos compadecemos daquelas pessoas que estão lá fora. Mesmo que você não possa fazer nada, quando São Paulo começa a ficar fria e você vê aquelas pessoas na rua e fala, Senhor, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas na rua, porque levar para casa a gente não vai, né? Ontem eu estava descendo no metrô, cheio de pessoas lá pedindo coisa. Eu falei, moço, se eu for ajudar você, eu tenho que ajudar o outro, tenho que ajudar o outro. Se eu for ajudar todo mundo, eu vou ficar sem nada, nem eu tenho. Eu estou quase pegando na sua mão e pedindo junto aqui. Não é assim? Mas Jesus, quando Ele olha, Ele se compadece. Dói nele. Ele é homem de dores. Ele sabe que é chorar. Ele sabe que é sofrer. O autor de Hebreus diz que Ele é nosso sumo sacerdote, o maior de todos. Ele diz que Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Então quando Jesus olha para nós do céu, Ezequiel, Ele sabe a dor que está doendo no nosso coração, porque Ele sentiu essa dor também. Ele sabe a dor das nossas lágrimas, porque Ele chorou quando Lázaro estava morto, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Quando Ele olha para a sua igreja e vê as dificuldades da sua igreja, dói nele também. Ele sente a dor da sua igreja, porque Ele olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir vocês? Oh, igreja, entenda que o nosso sumo sacerdote fiel, Ele olha para nós, mas Ele também se compadece de nós. Ele tem prazer na sua misericórdia. E compadecer-se é ter misericórdia. E Jesus, ao olhar para aquela mulher, podia simplesmente falar, mais um velório, porque Jesus não está ressuscitando tudo que é morto, não. Tem muita gente morrendo, mas não são todos os mortos que Jesus está ressuscitando. Mas Jesus quis, naquele dia, na sua agenda, ir visitar aquela mulher. Ele viu aquela mulher no meio da multidão chorando. E Ele se compadeceu daquela mulher, sabendo que era mãe sabendo que aquela mulher era mãe daquele menino. Sabendo que aquela mulher tinha perdido o seu filho. E sabendo que o cortejo era fúnebre, porque todos iam atrás, talvez com semblante de dor.
Jesus, quando olha para nós, sabe do nosso semblante de dor, quando nós estamos orando pelas pessoas. Quando nós estamos orando por aqueles que estão chorando, quando nós estamos orando por aqueles que não têm esperança, quando nós estamos angustiados por aqueles que já estão perdendo a sua esperança até de viver. Jesus, muito mais do que nós, Jesus tem olhado para a sua igreja, Jesus tem olhado para você e Jesus se compadece de você. Ele tem misericórdia de você. Não só misericórdia, meus amados irmãos, como Jesus falou com ela. Porque uma coisa é você passar e se compadecer daquelas pessoas que estão na rua, dar um dinheiro para aquela pessoa, sem falar nada para ela, você abre o vidro, dá o dinheiro, fecha o vidro e vai embora. Jesus não faz dessa forma. Jesus, quando ele se compadece, ele ainda fala com a tua igreja. Porque o texto disse, e disse-lhe. Ele olha para você, ele sente a dor que você sente, e ele fala com você. Meus amados irmãos, não é o que nós queremos? Que Jesus, Senhor, fala comigo. Senhor, tem doído tanto. Pai, eu não vejo resposta. Pai, eu não vejo esperança. Pai, eu estou indo para o sepulcro. Pai, eu estou indo enterrar. Fala alguma coisa, Jesus. E diz o texto que Jesus falou com ela. E Jesus falou com ela. E Jesus lhe disse, mulher, não chores. Não chores. E eu fico me perguntando para vocês, mães aqui. Deus livre vocês de sepultar um filho. Não quero perguntar se alguém aqui já sepultou um filho, porque para não deixar essa mensagem mais comovente. Mas dá para falar para uma mulher que acabou de perder seu único filho, não chores? Eu falaria, Jesus, você é coisa de falar, Jesus, pelo amor de Deus, a mulher está enterrando o filho. Se eu fosse o Pedro ali, Jesus, a mulher vai falar, não chore, Jesus, estou chorando aqui, Jesus. Vai falar para a mulher, não chora. Deixa a mulher chorar, Jesus, que coisa, isso é coisa que se fala para a mulher, nem deu bom dia, nem deu a paz do Senhor, nem falou shalom, nem falou graça e paz, nem falou paz e graça, nem saudou a irmã, boa noite, boa tarde. O Senhor já chegou para a mulher falando, não chores, isso é coisa. E gente, ó, vamos piorar aqui, não chores aqui é uma ordem. O não chores aqui é uma ordem. Jesus ordenou àquela mulher, pare de chorar, como se Jesus estivesse falando para aquela mulher, não temas, não temas, porque eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o autor da vida, esse é o dono de tudo, esse é aquele que compreende as lágrimas. Se o filho daquela mulher está morto, o filho do Deus vivo está vivo. E ele ordena àquela mulher, pare de chorar. Como quem diz para aquela mulher, não temas. Qual é a sua angústia que você tem passado, meu amado irmão? Quais são as lágrimas que você tem vertido? Eu sei que são difíceis, mas a palavra de Jesus para você hoje é, não temas. Isso está escrito 366 vezes na Bíblia. 366, ou seja, é um não temas de Jesus para cada dia do ano, ainda sobra um para o ano bissexto. Quando fevereiro tiver 29 dias, tem não temas ali também. É só ler a palavra, porque Jesus fala conosco através da palavra. E a palavra de Jesus é não chores, não temas. Não temas. Seja qual for a angústia que você tem vivido, seja qual for a luta que você tem passado, seja qual for a dor que tem afligido o teu coração, a ordem de Jesus para você nesta noite é, não chores. Porque se está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Creia nisso. Tem esperança para você ainda. Porque ele não só falou isso, como por fim, meus amados irmãos, Jesus chegou-se, tocou o esquife, tocou ali a maca onde o menino estava, o jovem estava, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E o futuro daquela mulher estava restituído. E a alegria daquela mulher estava restituída. E a família daquela mulher estava restituída. E o gozo de chegar em casa e poder tomar café com alguém, e poder ter alguém do lado dela, e poder pensar, e poder abraçar alguém, estava restituído. E Jesus tem este poder, não de nos restaurar, como muitos cantam, restituir, eu quero de volta o que é meu. A gente não tem nada. Mas Ele tem o poder de restituir a alegria da nossa salvação. Restituir a paz do nosso lar, restituir a alegria do seu casamento,
a alegria de servir a Jesus, a alegria da tua vida espiritual. Davi orava dizendo: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Mas ele não pedia isso para o sacerdote, ele não pedia isso para o levita, ele pedia isso para o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aquele que é a ressurreição e a vida. O que está morto na tua vida hoje que você precisa pedir para Jesus? Para que Jesus vá ao encontro da tua vida nesta noite e restitua no sentido de trazer de volta, ressuscitar aquilo que está morto. É a sua vida espiritual? Você se esfriou na fé? Está morta a tua vida espiritual? Você está que nem aquele povo da igreja de Éfeso, frio, perdeu o primeiro amor? É o casamento, é uma situação no casamento, a alegria foi embora depois daqueles anos tão alegres, agora você só vê briga, discórdia. Você precisa que Jesus restitua a alegria da tua salvação no teu casamento? Porque Jesus restituiu o filho àquela mulher, para nos mostrar que Ele é o único que tem poder de restituir à tua igreja a alegria da nossa salvação. Ele tem poder, irmãos. Eu ainda creio nesse Cristo Jesus, que tem o poder de intervir em situações, que tem o poder de nos restaurar, que tem o poder de nos revivificar, que tem o poder de nos levantar outra vez. E Jesus, então, ele faz algo por aquela mulher. E a coisa mais gloriosa que Jesus fez por todos nós foi quando ele restituiu, não só a alegria da nossa salvação, mas quando ele nos restituiu ao Pai outra vez. A melhor coisa que você tem nesta noite, você é crente, diz amém. Você é crente, dá um glória a Deus aqui. Cadê essa igreja? Acorda, igreja. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, a coisa mais gloriosa que você tem, Jesus já deu para você, que é escrever o teu nome no livro da vida, e isso morte nenhuma pode te tirar. A última coisa que os homens e que a vida pode fazer conosco é nos matar, mas o nosso nome do livro da vida ninguém pode apagar, e Jesus foi quem escreveu. Então talvez nessa noite você precise aqui de alegria outra vez por isso, por já ter recebido isso do Senhor. Meus amados irmãos, quantas bênçãos Deus tem feito por você, tem feito na vida desta igreja, e eu acredito que o que nos falta aqui, meus amados irmãos, é nós voltarmos e a ter aqui o que no final desses versos, a palavra nos diz. A palavra diz que depois que o menino levantou, todos ficaram possuídos de temor. Eu tenho avaliado, pastor, nas últimas conversas que eu tenho tido com os adolescentes e com os jovens. E isso aqui é uma denúncia pública que eu faço para a igreja. Porque a igreja precisa orar, a igreja precisa se mobilizar, a igreja precisa se mover. Louvado seja Deus que aqui tem muita criança, mas a minha pergunta é: qual é o futuro desta igreja? Se os jovens que hoje servem nesta igreja, se a juventude dessa igreja não temer o Senhor, pastor, o que adianta fazer o trabalho de Deus, subir aqui e fazer o trabalho de Deus, vir aqui e fazer o trabalho de Deus para Deus, porque é para Deus que nós estamos trabalhando, sem Deus? Sabe por que muitas vezes nós perdemos a alegria e voltamos às lágrimas e só conseguimos ver dores? Porque nós perdemos o temor. E quando eu lia esse texto, o que me chamou a atenção em todas as versões que eu peguei, no texto grego está escrito possuído de temor. E a minha pergunta para você esta noite é: qual foi a última vez na tua vida que você estava possuído de temor, mas não do temor de medo de morrer, não do temor do medo de perder as coisas, mas do glorioso temor do Senhor, que te faz subir neste altar com temor e tremor do Senhor? Que faz se curvar quando o pastor fala: vamos colocar o nosso joelho em oração agora por essa igreja, e você, possuído de temor por Deus, você se curva falando: Pai, este lugar é teu, e possuído de temor estou aqui, porque eu sei que este lugar tem o teu nome e tem que ser glorificado. Qual foi a última vez que você, possuído de temor, deu um glória a Deus? Porque o texto diz que eles estavam possuídos de temor, e Deus nos livre, pastor, de ministérios sem que sejamos possuídos de temor. Deus nos livre de um púlpito que não esteja possuído de temor. Deus nos livre de músicos e louvores que não estejam possuídos de temor. Deus nos livre de servos que ficam na porta, de servos na sonoplastia, de servos que estão servindo com as crianças, de servos que estão fazendo café, porque até fazendo café nós temos que estar possuídos de temor.
E meu desespero como um jovem futuro pastor é ver uma geração inteira, pastor, fazendo o trabalho de Deus, para Deus, sem temor. É por isso que o povo não dá mais glória a Deus na igreja, não tem temor. Cadê o temor, a reverência quando o pastor sobe aqui no estudo bíblico? Se estivéssemos possuídos de temor, não faltaríamos em nada. Ah, mas você não tem família, você não trabalha, você não tem casa, você não tem casamento. Eu sei, meus amados irmãos, mas para a igreja primitiva que era perseguida, isso não era um problema? Diz o texto que eles se reuniam todos os dias. E nada é pior do que a época da igreja perseguida, lá atrás, a igreja primitiva. Não era fácil para eles não, era muito pior do que para nós. Onde está a igreja de Jesus hoje possuída de temor? Onde estão os ministérios dessa igreja possuída de temor? Onde está o seu casamento possuído de temor? Qual foi a última vez que você falou para o seu cônjuge, eu te amo, possuído de temor por Deus? Por isso que muitas vezes somos levados às lágrimas. Por isso que muitas vezes somos levados aos divórcios. Por isso que muitas vezes nós somos levados a situações adversas, enchendo a sala do pastor, que já tem um monte de problema, para tratar de problemas que foi falta de temor, de você estar possuído de temor, no bom dia que você não deu, naquela palavra maldita. Os nossos filhos, onde eles estão possuídos? Mas irmãs, eu tenho 29 anos. Eu tinha 4 quando entrei na igreja, presbiteriana conservadora, bateria, não podia nem bater palma, pensa. Eu ouvi os mosquitos. Se eu dormisse, era um beliscão na orelha do meu avô, que meu avô me dava. O velho gostava de sentar no primeiro banco, para piorar. Chegava 1 hora antes do culto começar, para orar. Chegava lá e sentava. O presbiteriano é diferente do assembleiano, né? Ele senta e fica quietinho, curva a cabeça e ora. Até isso eu não vejo mais na igreja. Até isso, pastor, eu não vejo mais na igreja e eu me pergunto o que aconteceu. Sentava ali o velho, 1 hora lá e eu sentado lá. Se eu dormisse aí, meu filho, levantava para ir no banheiro. Meus irmãos e irmãs, não tinha YouTube para eu assistir não. E eu estou aqui crente, louvado seja o nome do Senhor. Porque o que educa os nossos filhos é aquele momento ali e este momento aqui. Onde está a igreja possuída de temor? Qual foi a última vez que você deu glória a Deus, assim, cheio de poder, possuídos de temor, porque viu Jesus operar? Essa igreja lotada, pastor. Eu vim aqui com os irmãos, lembram? 15 pessoas, 10 pessoas, 7 pessoas. Hoje essa igreja está lotada. Glória a Deus! Porque é obra do Espírito Santo neste lugar. E para finalizar, meus amados irmãos, eles diziam assim, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Você precisa se preparar. Não adianta reclamar da pregação do pastor, não adianta reclamar da pregação do seminarista se você não se preparou para essa visita. Não adianta reclamar do louvor, não adianta reclamar se você mesmo não preparou o teu coração para estar aqui nesta noite. O domingo é um dia que você se prepara antes para estar aqui. Você precisa preparar o teu coração. E se você não preparou o seu coração, que Deus tenha misericórdia de nós quando nós não preparamos o nosso coração. E visite esta igreja esta noite em nome de Jesus, para você sair daqui falando, Deus visitou nesta noite o seu povo. E no estudo bíblico, quando você vier por possuído de temor, você saia do estudo bíblico dizendo, Deus visitou o seu povo. E no próximo domingo, quando o pastor subir aqui para pregar, e depois que ele terminar de pregar, você fala, louvado seja Deus, glória a Deus, Deus visitou o seu povo. Porque Jesus visitou aquela mulher. Que Jesus vá ao encontro do seu coração. O texto finaliza assim, e esta notícia a respeito de Jesus se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Pastor, que nós possamos lá na Penha falar assim, louvado seja Deus, Deus visitou o povo dele nessa noite. E amanhã no Conexão, chegar aqui no domingo e falar, ó, Deus visitou segunda-feira o Conexão. O povo estava possuído de temor. Não é possuído de balela, não é dando glória a Deus por qualquer coisa, não é pregação de vitória, não era porque a palavra de Deus foi pregada e o povo possuído de temor dava glória lá. E essa notícia, não a respeito do Jody, não a respeito do pastor, não a respeito da Moeb, essa notícia a respeito de Jesus, não a respeito do milagre, não a respeito do morto que ressuscitou, mas a respeito daquele que ressuscitou o morto, espalhou-se por todos os lugares. Porque tudo é sobre Jesus. O que o seu ministério precisa, o que o seu casamento precisa,
o que a sua vida financeira precisa, o que a sua vida sentimental precisa, o que a sua vida psicológica precisa, o que você, na criação dos seus filhos, precisa, é de Jesus. E a notícia a respeito de Jesus, que visitou o seu povo, foi espalhada por todos os lugares. Que esta igreja seja uma igreja possuída de temor. Porque a minha geração está clamando, irmãos, de vermos vocês, aqueles que nos lideram, possuídos de temor.